Fala aí galera, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Hoje uma live com meu amigo Thales. São 8 horas e 32 minutos. A gente vai falar hoje sobre conexões. Então quem está chegando aí, eu vou pedir para compartilhar, né, e mandar essa live para outras pessoas. E a gente chamar aí a hora que o meu amigo Thales conectar, a gente já conseguir e bater esse papo. Seja bem-vindo, Will Davi, minha madrinha amada, André de Agosto, de Porto Alegre. Um beijo para você, que saudade. Então vou pedir para vocês aí, compartilhando, né, para a gente convidar mais pessoas. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que ao longo da minha trajetória, ao longo da minha história, eu aprendi a fazer isso, que são conexões. E já já a gente vai fazer esse bate-papo, essa conexão com o Thales. Ele está chegando por aí. Só vamos esperar aí a galera chegar. Oi, André, que saudade de você. Fala aí, Léo. Seja bem-vindo. E vai compartilhando, vai compartilhando. Boa noite, Léo, piloto do plano de voo. Anda voando por aí. Muito legal. Então, hoje nós vamos falar sobre conexões. Um assunto que realmente faz a diferença na nossa vida pessoal e profissional. E quando a gente descobre o poder das conexões, a gente começa a fazer uma ação deliberada, né? Uma ação consciente de se conectar. E essa história vai ficando gostosa. Então, à medida que as conexões vão aumentando, as oportunidades aumentam, as vivências aumentam, as perspectivas aumentam. Muitas vezes a visão do mundo se modifica, porque ao conectar você conhece novas realidades, novos mundos. Então eu vejo só benefício. Estou esperando aí a gente ir conectando. Eu vou convidar algumas pessoas aqui para a gente fazer esse bate-papo. Vamos lá, estou chamando uma galera. É isso aí, vamos lá. Vou fazer o mesmo convite para vocês, para a gente ir convidando uma galera para compartilhar. Legal. Assim que meu amigo Thales chegar, ele vai dar um sinalzinho aí e já sobe e a gente começa a bater esse bate-papo e contar essa história, né, sobre conexões. Hoje um dia especial, um dia internacional da mulher, e acho que o dia da mulher é todo dia mesmo, né? Não é. Hoje a gente só comemora no sentido figurativo esse dia, mas é todo dia, né? Todo momento. Toda a história construída através das mulheres. Nosso bate-papo hoje não é sobre isso, é sobre conexões. Estou esperando o Thales chegar e a gente vai bater um papo. Eu queria convidar vocês também, para quem está chegando, que eu tenho feito pela manhã o Café com Peralta, que é uma troca de ideias, é uma reflexão que eu faço logo pela manhã. Estou fazendo entre 7h30 e 8 horas da manhã. Na semana que vem deve ter uma mudança para um pouquinho mais cedo, para a gente compartilhar com outro público. Vamos lá então. Aí, Thales. Rodrigo, seja bem-vindo. Oi, Thales. Oi, boa noite. Boa noite. Deixa eu só fazer um teste de conexão aqui. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Boa noite, pessoal. Calma aí. Você me escuta? Sim, muito bem. Muito bem, Flávio. Ótimo, ótimo. Agora sim. Muito bom. Seja bem-vindo, né? É um prazer ter você aqui para a gente trocar uma ideia, bater um papo sobre esse assunto de conexões. Eu estava convidando as pessoas aí para compartilhar e chamar outras pessoas para a gente falar sobre essa história de conexões, porque eu acho que conexões são coisas importantes em todas as áreas da vida, né? Não só na área profissional, mas em todas as áreas. E eu queria que você se apresentasse aí. Pessoal que está chegando, compartilha aí no aviãozinho, chama mais um, porque o assunto de hoje é realmente um assunto super importante, que pode mudar a nossa vida, né? Pode construir uma perspectiva nova no futuro, nos trazer uma visão diferente de mundo,
Porque à medida que eu me conecto com outras pessoas, eu conheço outras realidades, outras percepções, outras energias. Então, meu mundo também muda através das conexões. Então, acho que é um assunto legal que a gente vai desenvolver aí. Então, compartilha no aviãozinho e chama mais. Thales, te apresenta de onde você é, né, o que você faz, para a gente começar já. Bora com tudo, bora de live aqui no Instagram do Flávio Peralta, um cara que fiz essa conexão há poucos dias. Eu acho que tá só com Oi. 2 semanas aí que a gente se conheceu e foi incrível. Já estou aqui participando dessa conexão, literalmente. Eu me chamo Thales Hilton, estou no mercado imobiliário, né? Estou como gestor imobiliário. Sou de Fortaleza, no Ceará, moro aqui em Fortaleza há muito tempo. Sou de uma cidade do interior do Ceará, cidade de Apunharés, mas já moro em Fortaleza já tem muito tempo, já desde os meus 18 anos. Então, eu já me sinto fortalezense, assim, porque tem muita bagagem aqui. E sou apaixonado por uma cidade da região metropolitana, que foi que me acolheu, que me recebeu quando eu entrei no mercado imobiliário em 2018, que é a cidade de Calcaia. É uma cidade que fica na região Legal. metropolitana de Fortaleza. Ela fica coladinho com Fortaleza, não dá nem 5 minutinhos de carro, assim. Você já está na cidade vizinha. É uma cidade que eu sou apaixonado, é onde eu faço business imobiliário, é onde eu faço, onde a minha consultoria funciona, é onde eu tive resultado, é onde a minha equipe tem resultado, é onde a equipe trabalha. E vou contar um pouco da minha história rapidão, de Legal. como eu cheguei aqui no Instagram do Flávio, como é que eu estou aqui, como é que a gente resolveu trocar essa ideia aqui, esse papo de conexão, e fazer essa conexão aqui. Eu Legal. entrei no mercado imobiliário em 2018. 2018, no finalzinho de um momento difícil para o mercado imobiliário no Brasil, porque a gente via no momento de baixa, a gente via com juros aí não tão bom, uma Selic alta. Você tinha aí toda uma crise política em 2018. Você tinha um cenário de Copa do Mundo. Você tinha diversos cenários, mas a gente estava no final de uma crise do mercado imobiliário, na minha concepção, e eu entrei nesse caos. E em 2018 eu conheci o Alexandre Figueiredo, que é um parceirão, um cara que eu tenho muita admiração e amizade. Um cara que vem do mercado financeiro aí, aqui de Fortaleza. Eu conheci ele numa mentoria, estava fazendo uma mentoria. Fiz uma formação em coach e fui convidado para uma mentoria. E aí, um dos mentores era o Alexandre. Legal. E foi uma das melhores conexões que eu fiz dentro da mentoria, porque o Alexandre é um cara que a gente trocou muita ideia, trocou muita figurinha. Ele é um investidor, um cara que tem o business na veia, tá também aí investindo também no mercado imobiliário. Então, assim, é uma conexão muito boa que eu fiz. E na última semana, ele me convidou para estar junto com o Flávio e outros empreendedores em um grupo aí seleto de empreendedores, onde será que o Flávio vai falar um pouco também mais do projeto. Sim. Participar de uma mentoria que será em São Paulo, agora no final de março. E aí foi quando eu fiz essa conexão. A gente se conheceu, tá apenas com 2 semanas. Tá com 2 semanas. Webinário. Conheci o Flávio no webinário. E eu disse, foi muito boa a conexão. Vi que tinha muitos empreendedores, tinha gente de Pernambuco, tinha gente do Ceará, tinha gente do Rio Grande do Sul. O Flávio é do Rio Grande do Sul. Então, assim, foi uma troca muito bacana. Quando o Alexandre me convidou, eu disse para o Alexandre, olha, cara, eu já praticamente me sinto dentro, eu já topei, porque vindo de você eu confio bastante. Não, infelizmente não vou poder estar em São Paulo junto com vocês por conta de nesse momento eu não posso me ausentar do Ceará para nenhum business, expliquei inclusive para o Alexandre. E aí estamos aqui para falar desse poder de conexão, Legal. de como as conexões são importantes, tanto na vida, no trabalho, em todas as áreas. Sou muito Muito legal. feliz porque aí que está entrando muita gente da minha rede de contatos, de conexão. Não deixem de seguir sigam muito o Flávio Peralta, que é um cara que tem
muita experiência. Ele vai contar um pouco da história dele para vocês. Compartilhem muito, tá? E bora com tudo, bora de live. Ao longo da live aí Legal, a gente vai muito falando um bom. pouco. Olha só, então esse amigo comum que você comentou, Alexandre, né? Antes da gente entrar aí o que, que a gente pensa sobre conexões, eu estava em 2020, também no meio da pandemia, vivendo essa experiência de lives, começando as lives, que é um jeito de conectar com as pessoas, é uma forma de conexão, né? Quando a gente para pensar nas diferentes formas de conexão que hoje são possíveis, você fazer uma live e você interagir, bater um papo com outra pessoa, é uma forma de conexão. E eu estava começando isso, né, em função de todo aquele caos que estava acontecendo no Brasil e no mundo, e eu senti vontade de fazer, recebi incentivo e comecei a fazer algumas lives pela empresa, né, por meu Instagram pessoal. Depois surgiu a mentoria do plano de voo, e isso exigiu que é uma mentoria de vida, né, para a vida, para você construir a vida desejada, para você assumir, né, a rédea da sua vida. E aí, uma pessoa passou pela live, que havia trabalhado comigo há muito tempo atrás, né, viu um pouquinho da live. Quando terminou a live, essa pessoa se conectou comigo e disse assim: olha, você precisa conhecer o Alexandre. É um cara que eu conheço, vocês são muito parecidos nessa história de negócios, acho que vocês têm alguma sinergia e tal. E me apresentou o Alexandre fora das redes, né? Fez uma conexão comigo com o Alexandre Figueiredo. E a gente acabou. Então depois conheci os negócios dele, ele conheceu os meus negócios, e a gente então começou a trocar ideias sobre o que era possível ser feito, né? Eu apresentei clientes para ele, ele apresentou clientes para mim, e assim essas conexões foram acontecendo. E aí, cada vez mais essa história de conexões foi ficando forte. Agora no Brasil tem um crescimento muito grande, né, dos masterminds, que anteriormente eram grupos seletos, pequenos. A própria mídia social ajudou a divulgar isso. Que em algum momento, e tem em alguns lugares, né, um certo paradigma sobre o que seria um mastermind, o que seria uma reunião de empresários, e tem muita gente cética com isso, mas é que essas pessoas que são céticas, na minha visão, ainda não entenderam o poder que as conexões têm. Isso tudo me fez pensar ao longo dessa jornada, né, quantas conexões eu tenho, quantas pessoas eu consigo conectar. E conversando com o Alexandre de negócios, ele teve uma ideia, me convidou para fazer parte do projeto, que é essa imersão em São Paulo, que vai acontecer nos dias 25, 26 e 27, agora de março. Um grupo pequeno, né, de pessoas de diferentes áreas de negócios, com diferentes experiências, mas que têm um interesse comum, acima de todos, que é de conectar, construir negócios, descobrir metodologias para a gente dobrar o nosso resultado, né? E a essência desse evento é conexão. Foi aí que no webinário você estava, né? E a gente começou a conversar, e você, eu sou do mercado imobiliário, está acontecendo isso, estou super feliz e tal. Eu comentei com você, eu já tive uma sociedade imobiliária aqui em São Paulo, né? Conheço um pouco desse mercado, e a gente está fazendo um projeto para imobiliários na área de crédito Brasil. Está acontecendo exatamente agora esse projeto. Eu vou a Brasília agora na próxima terça-feira, amanhã e até sexta eu estou em Fortaleza, onde a gente vai se encontrar. E aí, quando a gente para pensar sobre conexões, né, o convite que eu faço para quem está nos escutando, assim, pense em quantas conexões você tem. As pessoas não pensam nas conexões, né, de forma cuidadosa, de forma de preservar, de construir isso. Elas não aproveitam as conexões, assim. Elas potencializam as suas conexões. Eu sempre falo, principalmente, como eu venho do mercado imobiliário e eu lidero alguns corretores, eu sempre digo para os corretores da minha equipe, olha, a gente tem que sair de casa para gerar oportunidade de negócio. E a gente gera oportunidade de negócio como? Se conectando com pessoas. Com pessoas. Não adianta nada, eu tenho não sei quantos imóveis, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você tem que se conectar. Você pode não ter nenhum produto. Se você tem conexão com pessoas, consequentemente, você vai ter resultado, você vai vender. E às vezes, Thales, você falou uma coisa interessante aqui, ó. Você pode não ter nenhum produto, mas todo mundo, em um certo momento da vida, no nosso nível de maturidade, de vivência,
você já tem alguma experiência. E pode ser que você não tenha um produto, mas quando você se conecta com alguém, talvez essa conexão construa o produto. Construa o Né? produto. E aí você liga para uma pessoa, você liga para outra pessoa, você conversa com uma outra pessoa e de repente você encontra três malucos, né? No bom sentido, né? Que tem aí as suas ideias, que acreditam que é possível, e essa conexão gera um business, gera uma nova empresa, né? Gera um novo produto. Novo produto. Então, eu realmente acho que as conexões são coisas muito, muito poderosas. Eu quero confessar uma coisa para você. Eu, durante muito tempo, eu não cuidava disso. Né? Eu simplesmente trabalhava na empresa que eu trabalhava e trabalhava de um jeito assim, muito tempo por dia, muitas horas, longos períodos, fazendo viagens pelo Brasil o ano inteiro. E um dia, conversando com uma pessoa, ela me fez essa pergunta. Ela me disse assim: quantas conexões, já que você viaja muito, quantas conexões você tem? Quantas pessoas se conhecem no Brasil que você pode pegar o telefone e fazer uma conexão e essa pessoa te escuta? Eu disse, cara, nunca pensei nisso, né? Naquele momento. Isso eu tô falando, olha, eu tô falando acho que uns 20 anos atrás. E aí aquilo me fez parar para pensar e eu olhei, né, naquela trajetória que eu vinha fazendo, e eu disse, caramba, eu viajo o Brasil inteiro, conheço muita gente, falo com muita gente, mas conexão real, de que eu posso pegar o telefone e conversar com alguém, né, para trocar uma ideia, para fazer um pedido, ou para oferecer alguma coisa, ou para ajudar alguém, eu não tinha. E naquele dia, né, naquela conversa, naquela reflexão, eu tomei uma decisão que toda viagem, que toda a história que eu ia construir, que toda semana eu tinha que fazer uma nova conexão. Então hoje, toda semana, eu busco uma nova conexão, uma nova. Então a nossa é uma nova. Hoje eu fiz uma nova, porque a gente teve outro webinário, aí conheci uma outra pessoa através do Alexandre, e que a gente vai se conectar essa semana. Então toda semana eu trago uma nova. Então, ao ano, são mais de 50 conexões novas que se somam àquelas outras, e hoje eu consegui construir uma rede no Brasil e fora do Brasil, em que com um contato, um e-mail, uma mensagem, eu posso dizer assim, olha, tô indo para aí semana que vem, e a gente se encontra. E essa pessoa, de certa forma, vai estar lá para me receber. Então, eu tive essa jornada de reflexão, né? E demorei muito para aprender, porque 20 anos atrás eu estava com 30 e eu já tinha a capacidade de ter construído isso com mais tempo. Mas descobri o poder disso. Eu tenho uma jornada de business um pouco menor, porque eu sou mais novo também, e estou no Sim, mercado aí de 2018. De vendas eu estou há um pouco mais tempo, mas no mercado imobiliário desde 2018. Mas assim, eu sempre fui uma pessoa que aproxima pessoas. Eu sempre faço a ponte, eu sempre conecto. Hoje eu fiz uma conexão nova, hoje eu aproximei pessoas. Então, assim, quando eu aproximo pessoas, negócios acontecem. Desde que eu entrei no mercado sim, imobiliário, eu entrei já com esse pensamento de aproximar. Quem me conhece sabe, tem muita gente aqui que está na minha rede de contatos, que me conhece pessoalmente, entende que eu faço muito isso. Eu gosto de fazer isso porque eu sei que quando pessoas se juntam, coisas grandes acontecem quando pessoas se conectam. E aí surge um projeto, surge um negócio, surge um projeto social, surge uma iniciativa que, com essas conexões, são iniciativas que podem mudar uma realidade local, uma realidade estadual, uma realidade mundial. Então, assim, eu venho no mercado imobiliário, tento trazer essa cultura para a minha empresa, de conectar as pessoas, de estar sempre conectado com pessoas novas. É por isso que eu sempre estou. Toda semana também eu tenho o desafio de me conectar, de almoçar com alguém, de me desafiar em conhecer alguém, algum estranho, de tentar, através das minhas conexões, me conectar com pessoas que eu nunca vi na vida. Foi aí que a gente chegou aqui, conversando. foi. E assim, Flávio, tem muita gente aí do meu ciclo entrando na live, graças a Deus, e eu queria pedir também para que tu apresentasse um pouco da tua trajetória como Tá legal. empreendedor, como consultor, porque assim, tu vem para cá amanhã, mas tá no business aí em São Paulo e tem muitas conexões que você vai poder fazer.
O pessoal aí da minha equipe, os corretores estão tudo entrando. Então, assim, explica um pouco aí a jornada de quem é o Flávio, o que Tá ele legal, faz, os negócios do Flávio, legal. Olha de só, onde... Thales, eu sou empreendedor desde sempre, né? Comecei a empreender muito, muito cedo. Eu estou falando aí com 19, 20 anos de idade. Eu decidi que eu queria empreender. Claro que naquele momento eu não tinha ainda consciência do que eram os desafios, do tamanho dos desafios, mas sentia uma vontade de ter essa dependência, né? Uma energia alta para poder realizar, com a vontade de realizar, e comecei a empreender. Isso, olha, com 19, 20 anos, estamos falando isso em 1990, tá? Com 3 anos, eu tinha já 4 negócios funcionando, morava numa cidade do interior do Rio Grande do Sul e ganhei um prêmio de Homens do Ano, com 22 anos de idade. Para mim, aquilo foi significativo, né? Eu também não estava entendendo ainda. Hoje eu tenho uma compreensão diferente, obviamente, mas naquele momento eu não estava entendendo tudo que estava em torno. Mas, coisas da vida de empreendedor. Em 94, teve o Plano Real no Brasil, onde mudou a política monetária brasileira e mudou a economia brasileira, e eu fiz parte da estatística de quem quebrou, né? E, de fato, lá em 94, eu perdi tudo aquilo que eu tinha construído em pouco tempo, aquilo ruiu, né? Terminou por um conjunto de questões, né? As questões principais foram inexperiência, né? Com 23 anos de idade, inexperiência, arrogância, uma série de coisas. E aí recomecei essa jornada. E aí quando eu olho para esse recomeço de empreender novamente, eu entrei na empresa que me fez reconquistar tudo através de uma conexão. Então eu saí do interior do Rio Grande do Sul, fui para Porto Alegre, porque uma pessoa me prometeu, olha, vem para cá que eu vou te ajudar. Quando eu cheguei lá, não era bem assim. Tá tudo bem, agora eu já estou aqui, vou seguir. Aí encontrei uma pessoa na rua que tinha me conhecido naquele momento de ter ganhado o prêmio e tal, e me colocou dentro da empresa, né? Me ajudou para que eu pudesse me encaixar novamente. E a partir daí, eu fui descobrindo o quanto as conexões, as pessoas que você constrói relacionamento, elas podem te ajudar a construir a sua vida, a compartilhar novos projetos, né? E isso não tem nada a ver com ter interesse ou não ter interesse. Com o tempo, eu fui descobrindo, que simplesmente você conectar pessoas desinteressadamente, mas de forma consciente, faz com que você crie conexões que no futuro você colhe prosperidade disso. E a roda da prosperidade vai acontecendo. Muitas, muitas e muitas, muitas vezes hoje, eu recebo uma ligação de alguém que me pergunta se eu conheço alguém. Se eu conheço, eu conecto. Se eu não conheço, eu pergunto a alguém que conhece. Essas pessoas vão se conectando e a vida vai rolando. E aí eu entrei na empresa que eu comecei lá atrás, em 97, e lá fui galgando vários cargos, várias áreas, fui crescendo, fui construindo a minha carreira, e quando surgiu a oportunidade de me tornar sócio, eu me tornei sócio, e depois fui abrindo outros negócios. Então hoje eu tenho franquia, tenho parceria com o Alexandre na área de consultoria financeira, a gente tem aí na área de educação, eu tenho dois produtos acontecendo agora em paralelo, a mentoria Plano de Voo, vocês podem olhar aí no meu link do Instagram, e a Dobre Seus Lucros, que vai acontecer agora no final de março, junto com o Alexandre, que é voltado totalmente para o mundo empresarial, tá? Onde eu carrego, né, onde eu trago todo esse conjunto de vivências, de conhecimento, para compartilhar de uma forma estruturada um caminho mais fácil, mais possível e mais curto para você realizar. Porque tem vários caminhos, né? A experiência é o que traz, você consegue então fazer caminhos mais curtos, mas existe um caminho. Não existe algo que é um pulo, existe um caminho. Você pode potencializar, você pode crescer exponencialmente. Então, é um pouco da minha trajetória, né? Eu também fiz formação em coaching, né? Fiz formações em desenvolvimento humano. Esses cursos de imersão de 3 dias que você fica dentro de um hotel, que não dorme, 3 dias, 7 dias, 9 dias. Fiz Empretec do Sebrae, sou empreteco também. Tenho 3 livros escritos, né? Tem um que está no link da minha bio lá para você baixar. Perfeito. Dou aula
no MBA da São Judas Tadeu, né? Já fui lá, agora faz 2 anos que eu parei de dar aula, porque realmente acumulou muita coisa, né? E a faculdade é um lugar de conexões, Um lugar de né? troca. Você faz conexões no início, no estágio inicial das carreiras. E muitas vezes as conexões em estágios iniciais, lá na frente, você recebe você colhe o resultado disso que você planta, né? Olha, E só para fechar essa parte, eu tive Covid em 2020, no final de 2020, e no início de 2021, eu estava bastante debilitado do Covid, e um amigo meu me ligou, né, que foi fruto de uma conexão, e disse, olha, vem aqui para minha casa, no Nordeste, na Bahia. Eu fui para casa dele, passar uns dias para me recuperar, e aí um dia a gente está jantando, e ele diz assim, olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Tava ele com os amigos assim, olha, hoje tudo que eu tenho, parte do que eu conquistei é fruto desse cara aqui. Eu nem sabia disso, eu nem lembrava disso, e também para mim não tinha essa, vou fazer isso para colher alguma coisa. Muitas vezes essas conexões que a gente faz, quando você faz de forma espontânea, você colhe muito mais, né? Mas consciente. Espontânea, mas consciente. gente. Hoje ele é um cara muito bem sucedido, mas muito bem sucedido mesmo, e ele comentou isso, como é que começou lá atrás. E ele dizia, olha, quando eu abri minha empresa, 20 anos atrás, eu não tinha cliente nenhum. Aí eu comentei com você, você pegava os teus clientes, ligava para eles, conectava comigo, eu fechava com um serviço complementar, e aí eu fui crescendo, mas começou com uma ligação para você, cara. Então isso foi uma coisa que vem marcando para mim o poder das conexões. Tá? Agora, exige, no meu forma de ver o mundo, Thales, você dedicar um tempo para cuidar. Um tempo para você preservar, um tempo para você ajudar, um tempo para você compartilhar. Então, eu acredito muito no poder das conexões. E dentro, abrindo um parênteses nesse cuidado com as conexões, eu vejo muita gente que estabelece uma conexão muito por interesse em determinado momento. É claro que tudo é calcado, é moldado por interesses, mas Sim. eu tenho uma máxima nas conexões que eu faço. Eu nunca vou fazer uma conexão com você se eu preciso de você para alguma coisa, um business, uma informação, me conectar com outra pessoa. Qual é a máxima, qual é o princípio que eu sigo? Eu tenho que te servir primeiro. Eu tenho que te entregar uma coisa grandiosa. Eu sou seu servo ao máximo para que Perfeito. um dia ou eu precise receber ou receba mais de imediato. Mas eu tenho que servir antes para poder Sim. ser servido. Então, assim, eu não gosto de me aproximar de uma pessoa só por... eu preciso me aproximar de uma coordenação, eu preciso me aproximar de um empreendedor, de um grande empresário, de um consultor, no intuito de ter resultado para mim. Se eu não conseguir agregar, se eu não conseguir cuidar daquela conexão, se eu não conseguir fazer ponte dessa conexão com outras pessoas. Por exemplo, você está chegando aqui em Fortaleza amanhã, vou fazer conexões de você com várias pessoas, se eu puder. Então, assim, não é uma coisa, eu quero estar com o Flávio aqui debaixo do braço e vamos mandar para todo. Não, você tem que desconectar com pessoas. Pessoas Sim. constroem negócios, pessoas constroem outras conexões e pessoas constroem projetos, constroem diversas coisas. É nessa pegada. É por isso que eu admiro muito, e aí quem está aqui que não conhece o Alexandre Figueiredo, o Alexandre Figueiredo, ele é muito conhecido aqui por alguns empreendedores, porque ele é da Mais Lucro Gestão, então ela é bastante conhecida. Isso. Quem tem business aqui em Fortaleza conhece ele. Segue ele aí, procura ele. Foi ele que nos aproximou. Então ele tem isso muito conectado. Ele é um cara que vem de mentorias, vem de mastermind do Pablo Marçal. Ele tá todo nessa pegada. Então, assim, quando eu sempre digo, e aí eu sempre, às vezes eu choco, eu vou direto no mercado imobiliário. Eu vejo as pessoas, cada um no seu quadrado. Eu não vou compartilhar isso não, não vou conectar essa pessoa não, porque eu tenho receio do meu concorrente. Porque, eu não posso passar essa informação não, porque senão o cara vai me copiar. Thales, essa é a maior ilusão que possa existir. A informação hoje ela é comoditizada, ela está disponível para todo mundo. A tecnologia por si só, ela está aí, disponível para qualquer um acessar, para qualquer um usar, para qualquer um desenvolver. Agora, você falar com a pessoa que decide alguma coisa ou com a pessoa que tem o conhecimento em todos os níveis,
Porque conexões, na minha forma de ver o mundo, né, elas não são só conexões assim, ó, eu preciso conhecer só o CEO da empresa, o diretor da empresa. As conexões nos níveis intermediários, né, na base do business, elas são tão importantes quanto, porque tem muitas informações e muita troca, muito conhecimento, muita riqueza que você tem na estrutura que está lá no dia a dia, sabe, queimando o dedinho na cozinha, sabe, que está na operação. Então, conexões, elas são, na minha visão, tá, em todos os níveis. Quando você falou uma coisa, né? A gente vai, procura conectar para receber alguma coisa, mas tem que dar. Eu repito uma frase sempre. A frase que eu conheço é dar para receber. Eu não conheço a frase receber para dar. Então, legal. Primeiro se doe, se conecte, seja alguém que serve aquela conexão, saiba que você, de forma consciente, em alguns momentos, claro, você pode até se sentir sobrecarregado, mas isso faz parte do processo de você se conectar. Eu conheço muita gente, sou acessado por bastante gente, e respondo da medida do possível. Eu até comento, né, às vezes assim, olha, cuidado que eu sou do time do chato. Você diz assim, passa lá em casa, eu passo. Você desliga, eu ligo. E isso é, para mim, a essência de você se conectar. De tempos em tempos, né, você percorrer a sua agenda, encontrar as pessoas que são importantes, porque elas te trouxeram um aprendizado, porque elas te trouxeram uma conexão importante. E você, por respeito, né, você por preservar e por construir essa rede super importante, fazer uma visão, olha, lembrei de você hoje, estou aqui, como é que você está? Isso é uma conexão. Dá trabalho. Dá trabalho. Dá bastante trabalho. Muito trabalho, porque pessoas são diferentes. Tem aquela pessoa mais despojada, mas tem aquela mais fechada. Então, você tem esse trabalho. Às vezes você se conecta muito mais fácil com quem sabe falar, é mais despojado, com quem chega, Flávio, vamos tomar um café, vamos almoçar. É mais tranquilo. Tem gente que já é mais fechada. Aqui ele se conecta só com um grupo seleto de pessoas. Às vezes ele tem vergonha de se conectar com alguém, porque por diversos motivos. E aí você tem que ir nesses caminhos, nessas lacunas aí. E é uma das características, Flávio, que eu vejo de grandes empreendedores, de grandes profissionais, de pessoas que mudam o mundo. Elas são conectoras natas, elas usam isso como cultura, elas usam isso como atividades do cotidiano, elas usam isso como... Elas potencializam o resultado da vida dela em qualquer área da vida através de conexões. Olha, só um complemento, Otávio. Acho que vale a gente fazer um reforço que isso também pode ser aprendido. Algumas pessoas se comunicam de uma forma melhor, porque foram treinadas, né? Porque elas receberam informações ao longo do seu crescimento de vida que as tornou mais despojadas para se comunicar. Tem outras que são mais tímidas porque foram absorvendo uma visão do mundo de mais timidez. Tá tudo bem, cada um tem uma característica. Mas eu acho que é importante da gente falar, quando se fala de conexões, que isso é possível de ser aprendido. Sabe, você tem ferramentas, né? Você tem grupos de conexões. Claro que talvez algumas pessoas precisam de um esforço maior, porque elas são... Mas quando você descobre que é possível, não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é possível, tá? E que existe método, processo para isso. Então, agora, claro que você tem que se mover, né? Lá na mentoria do Plant Joe eu falo sobre serendipidade, né? Que é o encontro fortuito com o acaso. Mas por acaso eu conheci? Por acaso. Por acaso eu conheci o Thales? Cara, mais ou menos, né? Porque eu tive que levantar minha bundinha da cadeira, eu tive que sentar aqui e fazer uma live, eu tive que me conectar com o Alexandre para poder fazer, a gente teve que montar um projeto, isso tudo consumiu tempo. Foi em função desse projeto que a gente se expôs na rede, e ao se expor na rede, o Thales cruzou pela gente. Foi por acaso? Mais ou menos. Teve que ter um movimento para que esse acaso fortuito acontecesse. Então, nada é por acaso, sabe? O acaso pode ser favorecido
quando a gente, de forma consciente, faz essas coisas. Faz essas coisas. E aí, só fazendo um parênteses aqui, rapidão, boa noite aí para todo mundo que está entrando, para as mulheres aí maravilhosas que estão entrando. Quando a gente organizou aí na agenda para a live ser hoje, o Flávio até comentou comigo, poxa, no Dia Internacional da Mulher, disse, vai ser mais desafiador, mas bora com tudo, desafiador o horário, desafiador o dia. E primeiro, desejar aqui todas as mulheres que estão entrando feliz do seu dia, desse dia que é um dia de celebração, mas é um dia também de luta, de justiça. Então, vocês assim, sejam bem-vindas, sejam parabenizadas. E uma forma de agradecer e de comunicar é que o Flávio vai sortear aí, para quem está assistindo a live. A gente vai deixar a live salva no Instagram do Flávio e você vai comentar alguma coisa que você ouviu, alguma conexão que você fez. E ele vai fazer um sorteio com quem comentar lá. Um bônus de 50% da mentoria aí, que ele pode isso mesmo. mais. Tá? Então, só para as meninas. Só para as meninas, que hoje é o dia especial, né? Então, vai lá. Depois que a gente deixar a live salva, faça um comentário de alguma coisa que você levou da conexão. Pode ser a palavra conexão, escreve a palavra conexão. E aí, todo mundo que escrever conexão, a gente vai fazer um sorteio e vai chamar aí no particular para ganhar aí uma mentoria aí no plano de voo. Essa mentoria que eu venho comentando aí no meu Instagram. Aí um jeito de retribuir as pessoas que estão aqui nesse dia, nesse momento, nessa hora, né? É um desafio, né? Da gente estar aqui. Mas é um jeito de conectar. São essas pessoas, Thales. Por exemplo, vou dar um exemplo sobre isso. Sobre o que eu acredito, tá? O dia que vai acontecer a imersão aqui em São Paulo, 25, 26, 27, 25 à tarde, 26, 27. No dia 26 é aniversário da minha filha mais nova, vai fazer 14 anos de idade. Aí eu conversei com ela e disse, olha, vamos fazer alguma coisa à noite, porque durante o dia papai vai fazer um trabalho desse jeito, daquele jeito, né? E aí, em função desse trabalho, não vai dar para a gente viver durante o dia. É a primeira vez, eu falei para ela, que eu vou fazer isso. Mas era a única data que a gente tinha, não tinha um outro momento, precisava ser agora. Talvez seja o único evento, a gente não está programando um segundo, não está programando, porque o objetivo desse evento, dessas conexões, é a gente construir conexões de negócio, e aí se lá a gente sair com conexões de negócios que fazem negócios maiores e duradouros, e negócios que dê trabalho, a gente vai ter que esperar um pouco, porque não dá para ficar abrindo novas conexões, novos negócios. Então, você precisa consolidar, vender esses negócios, ou botar para funcionar. Então, fica aí o convite para as mulheres empreendedoras, né, Thales, para que no seu dia aí olhem para o mundo do empreendedorismo. Eu incentivo isso muito, né, aqui na minha casa. A minha esposa e a minha cunhada são sócias numa franquia. Incentivei muito isso, porque eu acho que isso traz independência, traz liberdade, faz com que você desenvolva o seu intelecto, desenvolva principalmente seu jogo de cintura, porque empreender no Brasil é muito louco, né? É muito divertido, mas também é muito desafiador. Muito desafiador, não tem essa de dizer, empreender é fácil, é um passe de mágicas, não, é desafiador, é 3 leão por dia. E assim, e aí, Flávio, tem muita gente aí curiosa, ó. A Luciana perguntou, vai ganhar o quê, Thales? Vai ganhar 50% da mentoria aí do Flávio, que é o plano de voo. Ele pode falar um pouco do que você... Posso falar? Mentoria, quais são os pontos, quais são os ganhos que você vai ter se você participar da mentoria plano de voo. O nome já é muito bom, eu gosto, porque é como se você estivesse projetando, é um planejamento, o nome é muito... Você foi muito feliz em escolher esse nome, parabéns, não sei se foi você ou se foi alguém que teve essa ideia aí do brand dessa marca, da mentoria, mas ficou muito bacana. Plano de voo, porque é um plano para que você decole em 2022, 50%. E eu vou dizer mais. O Flávio está dando 50%, se algum corretor da minha equipe ganhar, eu pago os outros 50%. Ó, olha só, quantos corretores você tem? Mulheres. Mulheres, 4. Então, e no geral? E no geral? No geral, 8. Então, vamos pegar todos os teus corretores e nós vamos sortear outro para todos os corretores. Perfeito. E fica aqui em geral para todo mundo que participar.
Vamos Perfeito. fazer assim, Bora. tá Bora que ok? bora. E olha só, o plano de voo nasceu há muito tempo atrás. Eu tive uma mudança na minha vida e que me fez, na minha vida profissional, e que me fez parar para pensar sobre o sentido daquilo naquele momento. Então, mudei de cidade, né, mudei de cargo dentro da própria empresa. Isso fez com que eu parasse para pensar e que eu achasse que naquele momento eu estava retrocedendo na minha carreira. E aí eu me fez uma pergunta, né? Mas qual que é o sentido de tudo isso? A gente vai construir toda essa história. Lá no final, quando que vai ser o final dessa jogada toda? Né? Um dia no futuro. E o que que vai colher? E isso começou a me intrigar naquele momento. E esse momento, ô Thales, era 2003. Não foi ontem. É. E aí eu comecei a achar assim, pô, mas a vida é uma coisa muito boa de viver. A vida é muito gostosa, apesar de todos os problemas, porque uma vida que tem problema é um momento que tem vida, né? Vida tem problema. Se os problemas acabarem, é melhor você falar com alguém, porque pode ser que você tenha morrido. Né? Porque problema é vida. E aí eu comecei a fazer o diário de bordo, porque eu achava que a vida era uma viagem. Essa era a viagem, não, a vida é uma viagem, então eu vou fazer meu diário de bordo. E aí, com o tempo, eu fui evoluindo esse conceito, essa ferramenta, porque tudo nasceu com uma ferramenta, que hoje a gente entrega lá no plano de voo. E essa ferramenta, que é o mapa de voo, é onde você redesenha, depois de uma série de processos, né, são 5 encontros, onde você redesenha a sua vida à frente, a partir de uma nova despertar de consciência sobre o que de fato você quer viver, o que você quer sentir. Então a gente tem um conjunto, mas nasceu lá atrás, com essa história, foi evoluindo, e aí chegou no momento que era o plano de voo. Por quê? Porque você é o piloto, você conduz, né? E o avião precisa se manter em voo. Ele pode sair do voo para recarregar, que são aqueles momentos em que você para, reflete, revisa o seu mapa, você entende tudo que está acontecendo, e aí você decola de novo e constrói a vida desejada. O processo do plano de voo, ele começa com uma primeira pergunta. No primeiro dia, eu faço uma primeira pergunta para os mentorados. Eu digo assim, você vai morrer um dia. Eu vou, você vai, todo mundo que você conhece vai. Tá? Você sabe quando? Não sabe. Mas quando você quer morrer? Aí as pessoas às vezes ficam horrorizadas, né? Porque você tem que estabelecer no primeiro dia uma meta de morte. E nunca ninguém te disse que você deveria estabelecer uma meta de morte, né? Mas você precisa olhar para isso, porque um dia vai acontecer. E que se você for agraciado por Deus, que essa meta de morte vai ser longa, você precisa se preparar para você chegar naquele futuro desejado de um jeito que você escolhe. Porque se você não escolher, as circunstâncias vão escolher. E provavelmente elas farão escolhas diferentes daquelas que você gostaria. Então o plano de voo começa com essa história de um lugar no futuro onde eu quero chegar. E o que eu vou fazer agora para chegar nesse futuro? E aí a história começa. Então a gente lá faz 5 encontros, tá? Esses 5 encontros são encontros de 2 horas ou 2 horas e meia. Espetacular. Nesses encontros eu trago conteúdo, e esse conteúdo ele é fundamentado por literatura e ferramenta. Sim. Então, quando a gente vai, por exemplo, a gente usa ferramentas do mundo empresarial, eu trago essas ferramentas adaptadas, e a pessoa, por exemplo, na primeira semana, ela começa a fazer uma autodescoberta, né? Pô, quem que é o Thales? O que ele tem de mais nervoso positivamente? Né? Quais são as coisas que em algum momento sabotam o Thales? E que podem afastar ele do objetivo desejado? Então você faz uma análise SWOT de você. Aí você usa essa ferramenta do mundo empresarial para você como pessoa. A partir daí, esse autoconhecimento lhe permite começar a olhar para o mundo de um jeito diferente. Até que a gente vai evoluindo. Então tem músicas que a gente escuta, que ela traz uma determinada lição, livros, metodologias para você ter foco concentrado. Por exemplo, os pilotos, tem uma turma acontecendo agora. Então no quarto encontro, foi o quarto encontro. Os pilotos, Thales, leem um livro por semana. Tem gente que não lê um livro no semestre. Durante a mentoria, você lê um livro por semana. E no final de
4 semanas, são 4 semanas, 5 encontros, que dura exatamente um mês, você leu 4 livros. E esses livros trazem significados. Na essência, o plano de voo é um despertar da consciência que te traz um conjunto de ferramentas para você fazer escolhas sobre a vida que você quer construir à frente. No tempo ainda disponível. Em Minas Gerais é isso. Que legal, que legal. E assim, é fantástico aí. O plano de voo é um projeto muito bacana. Ó, tem o Pedro aqui entrando, ó. Acabou de entrar aí, não sei se está conosco ainda, deixa eu ver. O Pedro é piloto. É piloto? Né? Ele fez o plano de voo. Que legal. Né? E ele viveu essa jornada aí. Se quiser falar alguma coisa, pode falar aí, Pedro. Livre. Você é livre. Tem gente de todo o Brasil no plano de voo, Flávio? Todo o Brasil, todo o Brasil. Essa turma de agora, ele é digital, né? Via Zoom, ao vivo, no Zoom. Mas hoje tem, na turma de agora tem gente de Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, que mais? Recife, Minas Gerais, tem uma galera de Minas Gerais, né, interior de Minas Gerais, Belo Horizonte, enfim, tem gente do Brasil inteiro. Né? E é muito legal porque a gente compartilha vivências. E lá, Thales, eu trago minhas experiências do dia a dia. Então, quando chega na segunda-feira, eu abro lá e diz, olha, semana passada eu fiz uma M, né, que eu fiz tal escolha, me deu certo ou não deu, ou deu errado, o que eu aprendi, e a gente vai compartilhando a vida real. Porque é a vida real. Ela é isso, você está vivendo, você está aqui. E assim, esse tipo de mentoria, o plano de voo, é uma mentoria muito bacana, principalmente nesse momento aí de pós-pandemia, entre aspas, né? Um momento pós-2020, as coisas se transformaram loucamente, tudo mudou. Nada mais é como antes da pandemia, tudo se transformou. A nossa forma de pensar, a nossa forma de interagir, a nossa forma de se conectar, ela se potencializou através daqui. Então, assim, a gente está falando de conexão e esse tipo de mentoria, antigamente, quando você não tinha essa comunicação facilitada via Zoom, via Instagram, você tinha um pouco mais de desafio para conectar pessoas de todo o Brasil. E aí eu vejo muita gente que às vezes se priva, às vezes, inclusive, de pagar um valor, porque diz assim, não vou pagar isso não, porque é muito caro, é um curso online, eu não vou fazer, porque... E deixa de experienciar, deixa de conhecer, deixa de se conectar com algo. Olha, Thales, isso que você falou é uma das coisas que acontece muito. Com a experiência, com o tempo, a gente vai percebendo os comportamentos. Agora, com essa turma, a gente vai fechar aí quase 100 pilotos do Brasil inteiro. Tem gente do Brasil inteiro. Tem gente, por exemplo, que já fez... tem empresários aqui de São Paulo que estão fazendo nesse plano de voo. Tem empreendedores que tem esse plano de voo. Tem bastante gente, empresário, empreendedor, executivo, investidor. Lá, a gente nunca se apresenta com cargos. Nunca. No primeiro dia, você escolhe o nome que você quer ser chamado. E só. Você não diz o que você faz, quem você é. No início, não tem isso. Depois, no futuro, quando a gente nivela todo mundo, aí sim, de repente você descobre que o cara que estava fazendo um exercício com você é um cara milionário, que é um investidor, e de repente você descobre que ele poderia investir no seu negócio. Isso acontece lá no 4º dia, que foi ontem, quando eu trago um módulo só sobre a energia do dinheiro. E como que você pode construir fontes de riqueza, né? Tem uma fórmula para isso, matemática. E é simples, ela não é complexa. Ela exige disciplina, ela exige esse conhecimento e ela exige você aplicar isso. Então, ontem, por exemplo, quando a gente começou a discutir sobre a fórmula da riqueza, de repente, na hora, era assim, alguém tinha uma empresa que faz estruturação de franquia e alguém tem um negócio que pode ser franqueável. E lá tinha um cara que é investidor. Se a gente quisesse, dali faria uma conexão de um business. Lá não é o objetivo, mas isso demonstra, mais uma vez, o poder das conexões. Quando você se forma no plano de voo, né, a gente não está aqui falando do plano de voo, ele é só um comentário, porque ele traz implícito essa história de conexões. Você vai para uma academia de pilotos.
aonde todo dia eu posto conhecimento, informação, frases, dicas, a gente cutuca as pessoas lá. E aí, você está cuidando dos seus momentos da verdade? A gente posta fotos nossas de momentos em que a gente compartilha dentro desse grupo. De uma certa forma, você tem um grupo lá de 100 pessoas, né, que estão compartilhando valores e percepção da realidade comuns. E isso gera apoio, isso gera outros tipos de conexões. Isso. É fantástico aí a mentoria. Eu vi que é muito bacana. Espero que as pessoas aproveitem, quem ganhar aproveite, porque assim, eu vejo que às vezes, mesmo com todas as dificuldades e desafios, a pessoa tem e ela não aproveita a oportunidade que ela está tendo ali de se conectar com pessoas. Isso acontece, sabia? Às vezes, no início da mentoria, a primeira turma que eu fiz foi 100% de graça. Ninguém pagou nada. Tá? Era o MVP, mas tem um conceito básico do terceiro dia do plano de voo, que é a prosperidade. Então, como eu acredito em dar para receber, né, a gente sempre no plano de voo, uma parte ela é doada, de diversas formas. Né? Só que a gente colocou um limite, porque a gente percebeu, eu e meu parceiro, que chama William Davi, não sei se ele está por aí, a gente percebeu que as pessoas que ganham muitas vezes um presente como esse, porque é um presente, independente de eu estar fazendo isso, o conteúdo que está lá são 21 literaturas reconhecidas mundialmente, tá? Eu apresento a literatura, mostro daquela experiência que eu estou trazendo de vida, qual literatura embasa aquilo cientificamente. Então, não tem como você dizer, não, isso é um bate-papo do Flávio, que ele é vendedor. É a minha experiência de vida que eu estou trazendo para você, organizada num método empresarial, uma ferramenta, e que está embasada num título aqui. Você acredita se quiser. Tá lá. Então tem todo esse embasamento científico e metodológico, tá? Então não tem como dar errado. Agora tem que fazer. E tem uma vivência no business muito grande. No sentido Sim. de que tem uma experiência no business, já está no business aí desde a década de 90, quando tu iniciou no business, eu tinha 1 ano de idade. Então, assim... E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque eu acho que a idade está na mente, entendeu? Você acreditar nas coisas está na mente, não está em outro lugar. Né? E aí, claro, que o cabelinho branco, ele ajuda, sem dúvida. Né? A experiência tem dois lados, né, na minha forma de ver o mundo. Ela encurta caminhos, porque você já viveu histórias, não precisa repetir os erros, mas ela exige um determinado grau de alerta, porque você pode repetir comportamentos que não são mais aplicáveis. Tá? Por isso, quanto mais pessoas jovens a gente se conecta, que traz outras visões do mundo, melhor essa conexão global se torna, porque você tem inputs, né, com muita energia, com novas visões, que se une com a experiência, e quando isso é conectado e absorvido com uma mente aberta, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. E agora falando como jovem aí, e eu ganho com a experiência de vida, com as práticas, com as vivências, com a visão que você tem de pessoas, principalmente, com as conexões que você já tem, já fez. Então, assim, eu sou apaixonado por conexão. Eu sei que você está chegando aí, então, assim, você não pode ir embora de Fortaleza sem a gente almoçar, sem a gente tomar um café, sem a gente dar uma volta aí e conhecer pessoas. A Andréia está falando aí, 50 anos sem ser valor. A Andréia, tá, é uma grande amiga, a gente se conheceu aí pela vida, a gente viveu uma época de escrever carta, as pessoas não escrevem mais cartas, eu acho. A gente escrevia carta um para o outro, isso há alguns anos atrás, poucos anos, né, Andréia? E a gente criou uma conexão, depois eu fiz capoeira, convidei ela para fazer o meu batismo, então eu chamo a Andréia, que é uma amiga de coração, de minha madrinha até hoje, tá? E lá se vão alguns bons anos. E, por exemplo, a Andréia, ela é psicóloga, tem uma agência, né? Tem uma empresa em Porto Alegre, e muitas vezes, quando ela trazia um teste novo, desses testes de aptidão, de perfil e tal, testava comigo, só pode testar comigo, eu sou cobaia para tudo. Eu adoro ser cobaia. Você quer testar? Testa comigo, não tem problema. Porque ou não acontece nada, ou eu levo um aprendizado.
Ela está falando há mais de 30 anos. E aí, isso foi... Eu não sabia, viu, Otávio? Eu não tinha consciência naquele momento. Mas essas conexões com a Andrea, onde ela fazia esses testes, comigo, tá lá, 3, 4, sei lá quantos testes a gente fez, no fundo, além de eu ajudar ela a fazer a ferramenta, a praticar essa ferramenta, servir de cobaia, né, um bom cobaia, eu estava me autodescobrindo. Eu estava conhecendo um pouco mais. Então, isso foi muito importante. Eu vim descobrir isso anos depois. Né? O quanto essa conexão, o quanto essas conversas que a gente fez, e conversas de longa data, me ajudaram a evoluir como pessoa. Então, isso foi, de fato, muito importante. Um beijo, André. Te agradeço. E aí, tem conexões, Flávio, que elas só vão, é como a gente estava falando, elas só vão maturar, elas só vão dar resultado, ó, o Alexandre aí entrando, ó, elas só vão dar resultado com o tempo, com as coisas, entendeu? Então, você precisa de um tempo, você precisa de de uma observação, de vivências com as suas conexões. O Alexandre falou comigo, acredito que foi no final do ano passado, eu já tinha um contato com ele, porque, como falei, tinha da mentoria em 2018, mas ele tem um investimento no mercado imobiliário, lá na região que eu atuo, lá em Calcaia, e me fez umas perguntas, e eu tinha, Alexandre, beleza e tal. Então, assim, essa conexão foi depois de um tempo. E aí faço conexões com diversas pessoas, mas eu sei que elas só vão maturar, dependendo das vivências, do que vai acontecer. Fiz muitas conexões nesses 5 anos de mercado imobiliário que estão me trazendo resultado agora. Assim, de me conectar com outras pessoas, de estar em frente, em espaço. E podem ser potencializadas, sabia? Por exemplo, a minha esposa é corretora de imóveis. Acho que eu nem falei isso para você. Ela tem lá, o Cresce é corretora de imóveis. Está trabalhando nesse mercado acho que uns 15 anos. Foi aí que eu fui sócia, ela foi sócia, né, de uma imobiliária aqui em São Paulo. Essa imobiliária que a gente teve, essa sociedade, um projeto especial que aconteceu naquele momento, ela é uma imobiliária que eu acho que tem 40 anos já. O dono dela é meu amigo pessoal, da gente pegar o telefone e falar. Tá? Essa imobiliária tem agências em Miami, em Portugal e aqui no Brasil. Então, por exemplo, a nossa conexão, se você vier para São Paulo e quiser conhecer um cara que tem 40 anos de experiência, que está muito bem posicionado no mercado de São Paulo, na área de imóveis, né, na área imobiliária, e que tem agências no Brasil, 2 em Miami e uma em Portugal, ou 2 em Portugal e uma em Miami, né, eu tenho como te apresentar essa pessoa. E você vai conversar diretamente com o CEO. Então, esse é o poder da conexão. Esse é o poder da conexão. Esse é o poder da conexão. Quer ver? Cara, eu acho que uns 8 anos atrás, não, acho que nem é tanto isso, acho que uns 5 anos atrás, eu estava junto com o diretor de produtos fazendo um projeto com o Banco Banésia aí do Nordeste, Banco do Estado do Sergipe. E eu fui para Sergipe, para Aracaju, né, para fazer parte do projeto. Lá fiquei alguns dias. Me conectei com várias pessoas e naquele estilo, né? Bom, vamos lá para trabalhar, dar para receber, mete o pau, faz o projeto, vai no cliente, volta no banco, faz o projeto, vai no cliente, arruma o produto, leva para o mercado na área financeira, né? Vem, arruma o produto, faz tudo isso. 4 dias entregando, beleza, fizemos conexões. Tá? Hoje, o presidente do banco é o cara que fez o projeto comigo. E hoje, outro dia eu precisei saber sobre uma coisa, sobre um projeto lá daquela época, eu peguei o telefone, liguei para ele, ele me atendeu, cara. Da mesma forma. E é uma pessoa que está em outra posição hoje, e às vezes, não pelo poder, mas sim pelas atribuições do cargo. Esses caras que chegam em níveis elevados, de CEO de presidência, de empresas, presidentes, têm uma agenda que é uma coisa horrorosa. Só quando você convive com eles, né, que você vive essa história, que você sabe essa complexidade. Não é porque o cara agora cresceu, não é nada disso. É porque realmente é complexo. E o poder da conexão é esse. A gente liga, o cara atende, diz, olha, eu não sei como é que tá, vou ver, te retorno, mas você tem esse acesso com tranquilidade, tá? Com facilidade. Isso pode mudar uma história. E esse acesso, devido à democratização da tecnologia, principalmente com as redes sociais e essa evolução rápida uma evolução fora do normal no pós-pandemia,
facilitou ainda mais que, por exemplo, o Flávio está lá em São Paulo. Eu já me conectei com um cara que está aqui no Ceará com ele. Quando eu entrei em 2018, só para falar um pouco da minha trajetória também no mercado com as conexões, eu tinha uma corretora que é a minha mentora, tenho ela como minha mentora no mercado imobiliário, que é a Cláudia Massa. Ela é lá de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Cara, ela me ajudava tanto como corretor novato, ela me ajudava muito mais do que corretores que eu conhecia pessoalmente. E sabe o que acontece? Eu não conheço a Claudinha pessoalmente. Eu não conheço ela até hoje. Ela fosse minha irmã, eu não conheço ela pessoalmente. Eu fui para um evento em São Paulo ano passado. A gente prometeu de se encontrar, mas não deu para ela ir. Possivelmente ela vem para Fortaleza em abril. E aí será o momento da gente partir. A gente já partilha esses 5 anos de trajetória no mercado imobiliário. Ela com a experiência que ela tem, eu com a juventude, com algumas estratégias que eu agrego para ela também. A gente troca muita informação, a gente faz parte do movimento Quebrar as Regras do Guilherme Machado. Então, assim, eu tenho amigos em Aracaju, que eu também fiz através das conexões com ela, do mercado imobiliário de Aracaju, mercado intenso, mercado fervoroso, os meninos estão voando muito. É uma cidade que em expansão, eu gosto muito. Tenho conexões com o pessoal de Recife, tudo através dessa conexão que eu fiz com a Cláudia. E esses caras me receberam lá como se eu fosse o poder da conexão. Eles me receberam lá, eu era corretor estagiário, novato, eu não sabia de nada. Eu era verdinho no mercado imobiliário. Eu sabia E muito. talvez, Thales, esse, entre aspas, não saber de nada que você fala do mercado, mas aberto a experimentar, é que tenha feito a diferença. Tá certo? Muitas pessoas não estão abertas a experimentar. Tá tudo bem, é uma escolha, tá ótimo. Tá? Mas o convite, mais uma vez, é: quantas conexões você faz por dia que você poderia, de forma consciente, construir relações que são relações de amizade, relações amorosas, relações de negócios, relações afetuosas, sinceras, de fato. Claro que vai dar trabalho. Eu tenho um grupo que chama Momento On, tá lá na link da bio do Instagram. Lá tem umas 200 pessoas, eu acho, quase 200, que são pessoas aí de vários lugares que eu fui conhecendo, elas estão lá, vão ficando. A gente também compartilha energia positiva, por isso que chama Momento On. É onde você se conecta com a vida, né? Tem os pilotos que fazem a mentoria, que é um outro grupo. E tem o Sampa Experience, que é um grupo de empresários. São 46 empresários dos mais diversos setores, tá? E tem gente lá nervosa, caras que administram assim, empresas de 6 bi de faturamento por ano, tá? Empresas realmente que... E assim também tem lá naquele grupo um empreendedor doidão, né? Que está tendo uma nova ideia e que inventou um negócio que conecta com outro. Tá lá. São pessoas que têm em comum naquele grupo o Alexandre está lá, de empresários, empreendedores. O que tem em comum é a vontade de mudar a realidade, né, de construir uma nova realidade, de fazer a diferença, né, de você arriscar para que esse mundo se torne algo melhor. Então, esse grupo que está lá. Então, aqui eu falei de 3 grupos, né, que eu cuido pessoalmente. Isso consome um tempo da minha vida. Né? Agora, tem valor. Na minha forma de ver o mundo, tem valor. Se conectar com pessoas dá trabalho. Você não tem que estar aqui às 21h35 já. Um horário no Dia Internacional da Mulher, muita gente aí saiu para jantar, muita gente tá nas suas comemorações e assim, muita gente assistindo a live, compartilhando desse momento com a gente, se conectando com a gente, e eu acho isso incrível. E o poder que as conexões trazem. Você está falando aí dos grupos, de todos os grupos. Eu também, eu já cuidei de jovens empreendedores, de alguns jovens empreendedores, já formei aí 4 turmas de jovens empreendedores na região metropolitana também, parte deles. E assim, tem muitos dos meus alunos que são empreendedores hoje, tem outros negócios, tem barbearia, tem manicure, tem oficina, enfim, que são informados, que tentam mudar o mundo. Eu me conecto com todos também. Até hoje, alguns me ligam quando eles vão tomar alguma decisão, perguntam o que eu acho. Eu tive uma ideia agora.
Se você Bora, topar ao vivo, hein? Eu nem sei o que vai acontecer. bora conectar. Amanhã eu Bora. tô indo para Fortaleza, né? Na quinta eu vou estar com o Alexandre, a gente está para o projeto lá de conexões, aquele projeto. E aí ele me disse que não vai ter, que não vai conseguir a gente se encontrar quinta-noite, porque ele está com alguns compromissos pessoais. Eu queria fazer, se você puder, um convite. A gente pensa num lugar, divulga nas nossas redes sociais aí, e a gente Perfeito. se encontra num lugar em Fortaleza. E convida quem tiver aqui e quem quiser ir para esse mesmo lugar para a gente ver o que acontece. O que tu acha? Bora, bora com tudo. Já topei, já. Já topei. Fechou, então. A gente Escolhe um lugar aí, vou tá? Para a escolher. gente se encontrar por volta, tipo, acredito que umas 8, não sei, a gente vai combinando o horário. A gente comunica aí durante o dia, entre amanhã e quinta, né? Um lugar simples, aí um lugar tranquilo que a gente possa bater um papo. E aí, quem é de Fortaleza, que passou por aqui, né? E quer aparecer, vai lá. Vai ser um monte de. Se for muita gente, se não for ninguém, eu e você, a gente já tem assunto suficiente. A gente vai. Se for mais gente, a gente conecta e vê o que acontece. Quem faz o quê? Faz um pitch ali na hora, a gente inventa negócio. Inventa- Topa? Topo, já topei já. Bora com tudo. Fechou. A gente inventa Adorei. e cria conexões. Legal. Cria conexões. Olha, é a primeira vez que eu tô fazendo desse jeito, hein? Que legal. Amei, amei. Eu tenho certeza que alguém, certeza que da minha equipe aí é certeza aí alguém, viu? Não tenho nem dúvidas. A minha equipe, eu sou muito feliz em ter o pessoal da minha equipe aí, corretores, porque todos têm uma história de empreendedorismo, todos têm business, e a corretagem veio como para potencializar o negócio deles, e veio como para muitos, eu diria que um salto na carreira e nos negócios. Então, assim, eu tenho essas ideias também meio malucas de vez em quando. Bora se conectar, vai, se desafia, Muito bom. se abraça com um estranho na rua e se conecta com essa pessoa. Tá tudo bem. Na pior das hipóteses, ele vai te chamar de louco, tá? E aí, daqui 2 dias ele já te esqueceu e tá ótimo. Tá. Ô, Thales, são 21h30 e pouquinhos, eu acho que a gente já fechou esse ciclo aí. O Léo tá dizendo, ó, a gente vai ter que fazer aqui em São Paulo. Léo, topo também. Bora. Vambora. Vamos criar essa história aí de... Olha, quem sabe a gente não tá construindo, ô, Thales, uma brincadeira nova aqui no dia de hoje, de É, subir uma live, escolher uma cidade que a gente vai, aí combina para se encontrar o povo de lá. Quem sabe? Não tá é, nascendo aí essa ideia. tá nascendo essa ideia. Muito boa mesmo. Vamos testar em Fortaleza na quinta noite, Bora. agora dia 10, né? Dia 10. Dia 10, então tá convidado, ó. Quem tá em Fortaleza, dia 10, quinta-feira, à noite, não sei o lugar ainda, a gente vai escolher um lugar aí, o Thales vai escolher o lugar pra gente se encontrar. Quem estiver ouvindo, quiser ir lá pra gente se conhecer, vai lá, a gente se conhece. Se não for ninguém, eu e você, Thales, já temos assunto suficiente. Suficiente. Bora com tudo. Que legal. Thales, quando a gente termina algumas lives, quando eu termino algumas lives, e todo dia que eu termino uma noite de trabalho no plano de voo, ou quando eu termino uma mentoria individual, né? Eu também faço mentoria individual, faço mentoria de startups também. Eu gosto de terminar de um jeito, né? Do meu lado, né? Do meu lado que é assim. Lá a gente acredita que a gente descobre que cada tempo para frente, cada minuto vivido é um minuto a menos na história. Então, essa hora que a gente compartilhou ideias aqui, a gente não vai viver nunca mais na nossa vida. Então, cada momento para frente é um momento a menos na nossa jornada. Então, se você me deu aí 1 hora do seu tempo, na realidade, eu acredito que você está dando 1 hora da sua vida. E isso realmente é um presente e é muito precioso. Então, considerando isso, eu quero te agradecer por 1 hora de tempo de vida que você concedeu da tua história, da tua jornada, para a gente compartilhar bons momentos, uma boa energia, algumas gargalhadas e essa coisa nova que surgiu aqui, da gente inventar uma conexão doidona para ver o que acontece, tá? Já tem até nome, ó, Happy Mind. Happy Mind. Tá Legal. aí, ó. Happy Mind Fortaleza, número 1. Happy Mind. Vou tomar nota aqui. É, agradeço também aí o tempo disponibilizado. Sei que você é agenda super corrida aí.
Mas, assim, desde do dia que eu lhe conheci, que a gente se conectou lá através do Alexandre, eu vi uma energia boa, é tanto que eu propus, bora fazer uma live, bora se conectar, porque eu não podia perder a oportunidade. Eu nunca perco a oportunidade de me conectar com pessoas novas. Seja bem-vindo à Fortaleza amanhã. A gente se encontra na quinta, a gente vai conversando e se encontra na quinta. Com certeza. Bora com tudo, que quinta-feira será intenso. Beleza? Ótima noite. Legal. Agradecer todo mundo. Obrigado. Também aí. Essa live vai ficar salva aí no Instagram do Flávio, para que vocês comentem e aí sejam novos pilotos. Isso aí. As meninas que comentarem hoje lá, fizer algum comentário, né? Conexão, ou quero voar, alguma coisa assim. Essas 2 palavras, vou pegar todas elas que fizerem e a gente vai fazer um sorteio. E depois lá pro teu time, a gente também faz isso. Perfeito. Obrigadão, Flávio. Tá bom? Forte abraço, obrigado pelo tempo e a gente se encontra no voo. Isso, valeu. Abraço. Abraço, tudo de bom.